Oi, pai. Oi, pai. Olá! O que o senhor está fazendo? Bom, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o estado do Amapá. Alguns municípios, alguns lugares bonitos que nós ainda não visitamos, outros que nós vamos visitar. Interessante. E que lugar é esse? Ah, isso aqui? Esse aqui é o Mazagão Velho. Vocês já ouviram falar? Eu já ouvi falar. Pois é, olha só, lá é muito legal. É uma cidade histórica aqui do estado do Amapá. E tem muita coisa legal pra gente conhecer. Então quer dizer que a gente vai pra lá? Vamos! Então bora. O que vocês acham da gente ir agora? Sim, então bora lá. Então vamos! Eu vou pra lá. Eu vou subir no rio Mutuacá. Eu vou. E assim partimos para o Mazagão Velho, uma cidade cheia de histórias maravilhosas. De um passado grandioso à atual comunidade que luta para manter viva suas tradições. E para mim, como pai, é um dever mostrar aos meus filhos as nossas raízes, as nossas tradições, a nossa terra e a história que nos rodeia. Olha aquela ponte. Meu Deus, ela é enorme. Eu não gosto de ponte grande, não. Ah, essa ponte aí é a ponte do Rio Matapi. Não precisa ficar com medo não, Thales. Essa ponte é novinha. A paisagem é deslumbrante. O clima quente e úmido nos proporciona uma viagem tranquila e cheia de curiosidades. Pai, que lugar é esse? Essa aqui é a comunidade do Anaurapucu. Que foi? Tô rindo de quê? Hã? Esse nome que é engraçado. É verdade. É, realmente é um nome engraçado, mas na verdade esse nome ele tem origem indígena, sabiam? E Anaurá é uma árvore. E os indígenas usavam muito para fazer medicamentos. Anaurá? Que nome mais esquisito. É mesmo. É, realmente, é um nome esquisito. Mas é um nome indígena também, né? E esses nomes não são familiares pra gente. E a gente acaba achando esquisito. Mas é assim. E a palavra pucu, na linguagem indígena arawak, significa grande ou muito. Então, o nome Anaurapucu é a junção dessas duas palavras que significa muitas anaurás. Grandes anaurás. Entenderam? É isso. E assim seguimos caminho, conversando sobre o que nos esperava em Mazagão Velho e, vez ou outra, recordando nossas outras viagens pelo Amapá. Essa viagem é bem parecida de quando a gente foi pra Calçuene. Verdade, mas naquela viagem a gente conheceu vários lugares maravilhosos. Muito bem lembrado. Aliás, lá no Mazagão Velho também é um lugar bacana. É um outro lugar que vocês nunca mais vão esquecer. Há 2 anos, levei as crianças para conhecerem o interior do estado. E elas ficaram maravilhadas. Foram 10 dias conhecendo lugares encantadores, em uma aventura que pretendemos repetir em breve. Conhecemos Calçuene e suas belezas naturais, como o balneário Asa Aberta, com suas águas claras e frias. Um lugar perfeito para passear com os amigos e a família. Também fomos ao Parque do Sortício, a alguns quilômetros da área urbana. Neste dia, inclusive, nos juntamos aos nossos amigos arqueólogos Márcia e Cléber Oliveira.
e conhecemos bem de perto esse magnífico monumento de mais de 2000 anos, feito pelos povos originários. Ei, é ali na frente que tá? Ela faz ali. O Parque do Surtício é um monumento megalítico com 127 blocos de granito colocados de forma circular. Provavelmente, ele foi construído com o intuito de servir como um calendário astronômico e um centro cerimonial indígena, demonstrando o alto conhecimento científico das civilizações antigas dessa região. As pedras foram alinhadas de forma inclinada, perfeitamente colocadas para as observações astronômicas. E é incrível que durante o solstício de inverno, as pedras se alinham perfeitamente com a posição do Sol. Naquele mesmo dia, fizemos uma passagem rápida pelo rio Calçoene, um belo lugar com corredeiras para aproveitar um bom banho e apreciar a natureza. Mas tínhamos que correr, porque tínhamos que pegar a estrada para irmos para a Cachoeira Grande, lá no município de Amapá. E no dia seguinte, lá estávamos nós para aproveitarmos a beleza daquele lindo lugar. O rio Amapá Grande tem águas limpas e cristalinas, o que faz desse balneário um dos mais belos de toda a região, com piscinas naturais e uma pequena praia onde se pode aproveitar bastante a natureza. Você pode se planejar para passar alguns dias e alugar um quarto em uma das pousadas, ou pode ir de manhã cedinho para aproveitar o dia todo e ir embora só no cair da tarde. Também conhecemos Ferreira Gomes, Tartarugalzinho e Amapá. E no Amapá, aproveitamos para conhecer o Museu a Céu Aberto da Segunda Guerra Mundial, a Base Aérea do Amapá. Ela foi construída em 1941 por meio de uma parceria entre o Brasil e os Estados Unidos. O seu objetivo principal era abrigar tropas, reabastecer aeronaves e operar dirigíveis para patrulhar o litoral brasileiro e proteger os navios aliados contra submarinos nazistas. Com o fim do conflito mundial, as instalações foram devolvidas ao controle brasileiro. Porém, após a partida das tropas, a base perdeu sua função militar, sua importância e foi abandonada. Olha uma ponte gigantesca bem ali. Meus amigos, lá vamos nós de novo. No Marabaixo é assim, cada canto tem sua história. Que rio é esse, pai? Ah, esse aqui é o Rio Vila Nova. Aqui que é a fronteira entre Santana e Mazagão. Essa estrada tem muitas pontes. Mas imaginem vocês que alguns anos atrás nós tínhamos que chegar no rio, colocávamos os nossos carros na balsa, atravessávamos o rio e seguíamos viagem até o outro rio, onde já tinha outra balsa esperando. Então era muito demorada a viagem por conta disso. Seu jeito e cada preto tem sua prosa. Uma placa de boas-vindas. Aqui que é Mazagão Velho? Bom, na verdade aqui é o Mazagão Novo, mas o Mazagão Velho faz parte daqui também. E o Mazagão Velho é uma vila histórica que é o berço de todas as tradições culturais daqui. Peraí, então existem duas cidades com o mesmo nome? Exatamente, mas antes, claro, só havia uma Mazagão. E todos moravam onde hoje é a vila conhecida como Mazagão Velho. Só que em 1781 houve uma epidemia que dizimou severamente a população. Muitos portugueses que moravam lá foram embora e o Império Português transferiu a sede administrativa de lá para cá. Só que também muitos moradores, principalmente a população negra, que não tinham para onde ir, não tinham como fugir, ficaram lá. Então, eles resistiram e até hoje seus descendentes vivem lá. Pronto, chegamos. E para começar, vou levar vocês a um lugar chamado As Ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Assunção. E para entender melhor a história de Mazagão Velho,
Precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar ao século XVI, quando Portugal mantinha uma fortificação em Marrocos, na África. A presença portuguesa em solo marroquino começou ainda antes, no século XV, como parte ambiciosa do projeto de expansão marítima e das cruzadas do norte da África. Mas foi em 1513 que os portugueses ergueram a monumental Fortaleza de Mazagão. Estrategicamente localizada na costa, ela funcionava como uma base crucial de apoio naval e, acima de tudo, como um baluarte intransponível contra os constantes cercos e investidas dos mouros. Em 1541, diante do avanço avassalador das forças marroquinas, o rei Dom João III tomou uma decisão radical. Ele ordenou a remodelação total de Mazagão. Contratou renomados arquitetos italianos para transformar o lugar em uma fortaleza abaluartada de última geração. Uma joia da engenharia militar capaz de resistir a séculos de ataques. Para manter esse posto avançado de pé, o rei sacrificou outras posições para concentrar todos os seus recursos de soldados em Mazagão. O império fincava ali a sua bandeira de pedra. Mas o tempo é implacável. Com o passar dos séculos, o isolamento sufocou a fortaleza. Todas as outras possessões portuguesas na região foram sumindo, perdidas para os soberanos locais. Mazagão transformou-se em uma ilha cristã, cercada por um oceano islâmico. Manter aquela estrutura de pé gerava custos astronômicos e insustentáveis para a coroa. Não havia território interior para produzir alimentos. Tudo dependia do mar. Os ataques tornavam-se cada vez mais violentos. Na década de 1760, sob o reinado de Dom José I, o verdadeiro cérebro político do império assume o controle. Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal. Com os olhos postos no futuro e uma visão geopolítica implacável, Pombal concluiu o óbvio. Gastar fortunas e vidas humanas para defender uma fortaleza isolada na costa marroquina não fazia mais sentido estratégico. Para ele, a prioridade máxima do Império Português havia mudado. O ouro, o futuro e a verdadeira urgência de defesa estavam do outro lado do Atlântico. Era preciso ocupar e proteger a Amazônia, constantemente ameaçada pelas invasões de franceses e espanhóis. E em 1769 veio a ordem final: evacuar e abandonar Mazagão. O estopim para o adeus definitivo foi o Grande Cerco de 1769, promovido pelo sultão Sidi Mohammed Ben Abdallah, o Maomé III de Marrocos. O sultão enviou uma carta ríspida e direta ao último governador português, Diniz Gregório de Melo e Castro. A exigência era clara: a rendição imediata e a entrega das chaves da cidade. Portugal sabia que enviar reforços era inviável, mas, em vez de aceitar uma rendição humilhante ou um massacre sangrento, a diplomacia portuguesa jogou sua última carta. Conseguiu negociar uma trégua pacífica para a saída de todos os moradores. Vai entregar a cidade? No dia 10 de março de 1769, as portas da história se abriram. Darei a cada alma salvo-conduto para terras cristãs. Cada alma. As mulheres, as crianças, os velhos e todos os seus cavaleiros e soldados. Ninguém sofrerá agressões. Eu juro por Deus. Cerca de 1.600 mazaganenses abandonaram suas casas, suas memórias e sua história pela chamada Porta do Mar, caminhando em silêncio em direção aos navios que os esperavam. Os 1.600 mazaganenses cruzaram o Oceano Atlântico em uma viagem dolorosa rumo ao desconhecido.
após um período de quase 6 meses de espera em Portugal, finalmente, no dia 15 de setembro de 1769, a mando de Dom José I, a coroa organizou a viagem de 14 caravelas para serem trazidas para o norte da então capitania do Grão-Pará e Maranhão. E depois da longa viagem, os primeiros colonos começaram a desembarcar em Belém a partir de janeiro de 1770, onde tiveram que passar mais um período de espera. A promessa por um bom pagamento pelos serviços militares prestados em Marrocos era o que fazia acender a esperança de uma vida melhor na Nova Mazagão. Além da promessa de casas de alvenaria construídas em uma vila planejada e terras agrícolas demarcadas, com doação de escravos africanos para trabalhar na lavoura, além de ferramentas agrícolas, sementes e sustento pago pela coroa no primeiro ano. Mas, quando finalmente chegaram ao rio Mutuacá em 1771, a realidade foi outra. Uma vila inacabada, casas pela metade ou somente com o terreno limpo, obrigando os colonos a morar em palhoças improvisadas. Eles ganharam lotes de terra e ferramentas básicas, mas os colonos eram soldados, artesãos urbanos e comerciantes, não sabiam como cultivar na selva amazônica. Isso levou os colonos a passarem por dificuldades, tendo que enfrentar a fome e as doenças tropicais. Assim mesmo, com todas essas dificuldades, eles fundaram, em 1770, a colônia de Nova Mazagão. Em 2003, uma equipe do Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco começou a fazer as primeiras escavações aqui nesse lugar. E, além da descoberta das ruínas da igreja, que mostrou a complexidade e a beleza da engenharia da época, foram desenterradas 52 ossadas dos primeiros moradores da região que estavam sepultados aqui. Em 2006, houve uma cerimônia que contou com a presença de autoridades locais e dos embaixadores de Portugal e Marrocos, que fizeram um percurso simbólico a remo ao som dos tambores do mar abaixo. Um mausoléu foi construído e foi feita a cerimônia fúnebre desses restos mortais no cemitério que fica ao lado das ruínas da igreja. E nós acabamos tendo sorte, pois encontramos o professor Antônio Pinto, que é da comunidade do Mazagão Velho, explicando a visitantes do local sobre essas descobertas e a visão da comunidade diante disso tudo. Foi achado a questão dos restos mortais no alicerce da igreja, como eu estava falando. Ali não tinha gente pobre, assim pessoas do alto escalão mazaganense que foram enterrados nos alicerces da igreja. E o que foi achado é uma incógnita, porque tudo está no Museu de Pernambuco, levado pelo professor Marcos Albuquerque, na Universidade Federal de Pernambuco, lá está. E a gente tem lutado para trazer esse tesouro para Mazagão e ainda não conseguimos, pelo menos para Macapá, mas ainda não conseguimos trazer tudo que foi achado dentro da comunidade, dentro desse alicerce aqui, cruz de maltas, botões com símbolo da coroa portuguesa, uniformes militares. Como é que ela foi construída? Ela tem aquelas paredes lá que vocês estão observando. Ali era uma mistura de cal, óleo de baleia e barro. Entre meio, onde tem uns espaços, ficava os esteios. Né? E essas paredes, elas não têm mais parede em pé, porque na época construíram uma escola lá no Mazagoa Novo, eles vieram buscar pedra aqui. Então eles acabaram derrubando alguma das paredes para levar para o Mazagoa Novo, por falta de conhecimento da comunidade com relação a tudo aquilo que representava a ruína, que é essa primeira igreja, que é a Nossa Senhora da Assunção. Todas as igrejas do município de Mazagão, só tem uma que é a São Raimundo, que é onde ficava a Vila de São Raimundo, aonde fundaram a sede do município. Mas a paróquia Nossa Senhora da Assunção, lá da frente Nossa Senhora da Assunção, e essa daqui também Nossa Senhora da Assunção. Por que Nossa Senhora da Assunção? Nossa Senhora da Assunção era a padroeira dos mazaganenses desde a África. Desde a África para cá, existia essa devolução à Nossa Senhora de Assunção. Eles acabam trazendo essa tradição para cá. Então, é por isso que no dia 15, no dia da preparação da Assunção, tem o que eles chamam a tiração de argolinha, que é uma batalha de cavalheiros, que remete aos cavalheiros medievais na disputa pelo prêmio. E hoje o simbolismo são as argolinhas. Né? E essa
E essa batalha ela não acontece só aqui dentro da comunidade. Provavelmente outros mazaganenses foram habitar o Pirinópolis, por exemplo, a festa do Divino. Nesta segunda-feira acontece a encenação do batismo dos mouros, como parte da batalha entre mouros e cristãos na cidade de Pirinópolis. 12 cavaleiros de cada lado e uma batalha secular. Uma batalha pela conversão de mouros ao cristianismo. Quase 200 anos se passaram e a disputa entre mouros e cristãos continua viva através das cavalhadas de Pirenópolis. Uma encenação que reúne cores e muita beleza. A luta travada no cavalhódromo atrai gente de várias regiões. Pirenópolis, no Paraná também tem muitas festas do Divino. E diferente das nossas tradições, é que lá, por exemplo, a festa do Divino eram feitas por pessoas que tinham um poder aquisitivo grande. E nós aqui não, né? É feito pelas pessoas humildes da comunidade. Então há essa diferença quando se fala no Mazagão. São quase 700 anos de história de Mazagão. Se a gente for relacionar desde a África de 533 para cá, até os dias atuais daria quase 700 anos de história de Mazagão. Duas histórias do município, de um lugar que atravessou o Atlântico, né, que veio para fundar um novo povoado, defender a Amazônia, e veio com uma tradição riquíssima, um calendário riquíssimo. Janeiro, São Gonçalo, julho, Nossa Senhora da Piedade, festa de São Tiago, agosto, Nossa Senhora da Assunção, Divino Espírito Santo, e setembro, Nossa Senhora da Luz. Então é um calendário riquíssimo aqui dentro da comunidade de festas tradicionais. E são talvez as festas mais antigas que existem no estado do Amapá, é a festa de São Tiago. São Tiago me chamou, eu vou. São Tiago me chamou, eu vou. Eu vou pra Mazagão cantar, se São Tiago deixar. Infelizmente, isso aqui ficou no abandono durante muito tempo. As limpezas que foram feitas para resgate dela, eu acredito que não tem 50 anos. Que quando a comunidade tomou ciência do que isso representava para ela, foi que começaram a ser feitas as primeiras limpezas. Aqui tinha tempera baseiro dessa grossura, assim, aqui dentro foi tirado, né, que era para justamente a gente resgatar um pouco dessa história. Até então, era causa de terror isso aqui, porque contava aquelas histórias, né? A gente, quando era criança, a gente não tinha coragem de vir aqui nas ruínas da igreja, porque diziam que apareceu as visagens, essas coisas, e a gente acabou. Só que eu vejo como o padre falou com relação a essa nova geração, né? É uma geração que ela está crescendo sem identidade. Infelizmente, ela está crescendo sem identidade. E são justamente elas que estão assumindo esse papel aqui dentro. Que isso torna ainda muito pior, né? Largar isso aqui de mão, do jeito que isso aqui está, que conta a história do Mazaganense desde 1677, quando começou a ser fundada, e que leva 13 anos de construção, aonde os mazaganenses, os índios que trabalharam na vila, iam buscar essas pedras num garapé chamado Maracá, que passava 3, 4, 5 dias para carregar as pedras que vieram para cá. Depois de 10 anos, a criação de uma olaria, aonde já muda a estrutura, que já passa a ser coberta de telha de barro, né? E alguns tijolinhos já eram mais antes da fundação da construção da igreja. Então, imagina essa estrutura que era essa igreja, Nossa Senhora da Assunção, né? Então, isso aqui conta um pouco da nossa história, querendo ou não. Na Bahia, existem sítios. Bahia foi a primeira capital do Brasil, então existem muitos sítios arqueológicos, coisas que só foram vividas na Bahia. Uhum. Mas, no Brasil, nenhuma outra cidade, nenhum outro espaço viveu o que vocês viveram aqui. Exatamente. Nenhum lugar do Brasil, uma cidade foi transportada de um continente para trazer para outro continente. Isso aqui só aconteceu aqui. E o Brasil deveria conhecer isso daqui, cara. O Brasil deveria conhecer, porque é uma história singular. Entendeu? Você tem um amigo lá, acho que tu já ouviu falar, o neto da Chica Xavier. Ele veio aqui. O tio dele é cineasta. Ele é louco para voltar aqui, captar recursos para fazer um filme aqui dentro. Entendeu? Porque ele diz,
O Brasil precisa conhecer, o mundo precisa conhecer isso daqui. É loucura isso daqui. Não existe. Como é que você traz 500 pessoas da África, de Marrocos, né? E joga aqui como se fosse mercadoria, como fosse, entendesse? E foram abandonadas, né? Foram abandonadas. E depois dessa grande aula de história, fomos convidados a ver de perto uma das maiores manifestações culturais do Amapá. Uma apresentação de mar abaixo, feita pelas crianças da comunidade, através de um projeto que procura fortalecer e manter viva a cultura deste lugar. Esse daqui é o grupo Raízes do Mar Abaixo Infantil, que foi um projeto daqui da comunidade, sabe? Que começou exatamente com o professor Antônio Pinto, Tia Piedade, Josué Videiro, o Magno. Para quê? Foi onde nós observamos, a comunidade observou que para a gente manter a nossa cultura viva, a gente precisava desses daqui. É o futuro. Então, essas crianças aqui, assim como já tem muitos outros formados, que elas vão ser responsáveis por isso. Tudo aquilo era novidade para as crianças, mas a magia desse povo nos deixou encantados, envolvidos e apaixonados pela velha Mazagão. Ainda tivemos a oportunidade de conhecer o artesanato local, um trabalho feito pelas artesãs do projeto Cultura com Arte. Batuque, samba de cacete ou uma linguagem indígena que se chama de bandaia, né? Que é da nossa comunidade, na festa Nossa Senhora da Piedade, na casa nós temos aí o mestre Mané Queiroz, também que essa festa não é celebrada só na comunidade de Mazagão Velho, ela existe no Carvão, no Garapé do Lago, existe no Ajudante. Então, chegamos aqui no Mazagão Velho, cara, para contar a história dessa maravilhosa cidade. Gostaram? Acho muito legal isso na cidade. Vamos lá? Vamos dar uma volta por aí? Da própria comunidade de pessoas que, quando a igreja ruiu, eles pegaram muitas imagens para levar para casa, para guardar, porque eles acabam, quando fazem a nova igreja, não dando para colocar todas, eles acabam não devolvendo. É por isso que a maioria das pessoas antigas elas têm os altares. Tem pessoas que têm santo de tudo quanto é santo, e arte,
Ali não tem a arte. É. Não, e aí tem, que é Jesus Cristo. O Thales quer saber quando foi que essa igreja foi fundada. 1935, essa daqui é de 1935. A primeira foi em 1777, Que é aquela que nós estivemos lá. aquela que nós tivemos lá. Logo depois tem aquela capela do Marco Paulo, logo na primeira epidemia, que eles não tiveram condição de restaurar a igreja grande, na verdade deram o que baixou foi o teto, eles não tiveram condição de restaurar. Então eles acharam melhor fazer no menor. Depois eles acabam vendendo material que a igreja tinha em ouro, prata, para fazer justamente essa igreja aqui, que ela, no início ela era mista, metade madeira e a metade ordenada. E assim terminamos nossa aventura de hoje, voltando para casa com uma bagagem cheia de conhecimentos e amor pela nossa terra e pela cultura do Amapá.